Boa noite, irmãos, graça e paz. Nessa noite, temos o privilégio de aqui estar para juntos meditarmos na santa palavra do nosso Deus. E nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida nessa noite, Pai. Essa palavra, Deus, que é abençoada, Pai. Essa palavra que gera vida, que transforma vidas, Deus. E através dessa palavra, Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o texto do qual nós lemos fala sobre o Deus desconhecido. Essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, que antes perseguia a igreja de Deus, agora está sendo perseguido por alguns, ou por causa da igreja de Deus agora. Nessa segunda viagem missionária, até chegar na cidade de Atenas, foi um caminho diferente, um caminho difícil, um caminho intenso. Em Filipos, Paulo ele foi espancado, jogado no cárcere, e à meia-noite, enquanto louvava, enquanto cantava, Deus moveu a terra, abriu as portas da prisão, salvou o carcereiro e toda a sua família. Continuando a viagem, Paulo chega em Tessalônica, anunciou que Jesus Cristo é o Senhor, ele viu multidões se converter, mas naquela cidade Paulo precisou fugir às pressas. E então Paulo dali ele vai para Bereia, e lá em Bereia Paulo encontra um povo que examinava as Escrituras com avidez.
mas os inimigos o perseguiram até lá. E ele precisou novamente sair da cidade. E então agora ele chega a Atenas, está à espera dos seus amigos Silas e Timóteo. E nessa cidade, meus irmãos, de Atenas, que naquela época era o coração intelectual do mundo, era a cidade que era chamada de a cidade coroada de glória. Lá existiam ruas de mármores, templos que brilhavam ao sol, tudo respirava grandeza, tudo era majestoso, mas era uma cidade espiritualmente que estava mergulhada em trevas. Aquela cidade que era o símbolo da mente humana, aonde todos procuravam por resposta, aquela cidade que em algum momento já tinha sido o centro político do Império Romano, ela era uma cidade intelectual, cultural, cidade de grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, e aqui nós podemos dizer que aquela cidade era o berço da filosofia ocidental. Diz os historiadores da época que naquela cidade tinha aproximadamente 30 mil deuses para 10 mil habitantes. Alguém falou também que em Atenas era mais fácil encontrar um homem, um Deus, na verdade, do que um homem. E quando Paulo, no texto que nós lemos, no versículo 16, quando Paulo chega nessa cidade e ele está ali esperando por Timóteo e Silas, a Bíblia diz que o coração de Paulo se revoltou, o espírito de Paulo teve uma revolta, uma indignação. No grego aqui, meus irmãos, está aqui falando sobre uma questão de ferver por dentro, de ficar em ebulição. E nós podemos chamar aqui de uma indignação santa. Paulo, ele não admira aquela cidade. Paulo não fica muito feliz com aquilo que ele está vendo, mas Paulo, meus irmãos, o seu coração se revolta, ele se compadece daquele povo, porque aquele povo estava trocando a glória de Deus por imagens, por ídolos, por deuses, trocando o evangelho de Jesus Cristo por tantas outras coisas. E este é o ponto de partida do evangelho. Um coração que se importa com a glória de Deus e com a perdição das pessoas. E essa indignação, da qual eu chamo de santa, ela faz com que Paulo tenha uma ação. E aqui nós vemos no versículo 17, quando Paulo vê essa cidade mergulhada no pecado, na idolatria, Paulo não fica parado, não fica tirando foto de tudo aquilo que ele vê naquela cidade, mas Paulo agora ele vai às sinagogas pregar aos gentios, aos judeus daquela época. Paulo não fica somente na sinagoga, diz o versículo que ele vai às praças. E na praça, diz a palavra de Deus, que ele contendia com alguns filósofos, que eram os epicureus ali, os estoicos. E é interessante sabermos quem eram esses filósofos. Esses filósofos, os epicureus, era aquele povo que acreditava que eram bem práticos, materialistas. Era aquele povo que negava a vida após a morte. Era aquele povo que vivia para o prazer, acreditavam que a vida era só aqui e agora. Eles tinham um lema, que comamos, que bebamos, porque amanhã iremos morrer. Era aquele povo que não acreditava no amanhã. Esses eram os epicureus, esses eram os filósofos do qual Paulo estava falando e dissertando ali. Mas também existiam os estoicos, que eram os pantalistas, fatalistas. Eles acreditavam que Deus era tudo, tudo era Deus. Acreditava que tudo estava predeterminado pelo Logos, razão cósmica. Eles viviam resignados, tentando sufocar emoções. Então, meus queridos irmãos, Paulo, ele entra nesse mundo intelectual, não para discutir a filosofia pela filosofia, mas Paulo entra nesse mundo para apresentar Cristo, para apresentar a resposta para toda e qualquer situação humana, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou por nós e que um dia voltará para buscar a sua igreja. E nesse momento onde Paulo está ali conversando, falando com esse povo, alguns ali chamam Paulo até mesmo de tagarela. Outros, conforme o versículo 18, diz que Paulo estava parecendo um pregador de estranhos deuses, porque Paulo, meus irmãos, pregava Jesus, pregava a ressurreição. E então, diante disso, eles levam Paulo ao Areópago, que era o conselho filosófico daquele tempo. E nesta oportunidade, meus irmãos, eu acredito que Deus estava abrindo a maior porta de pregação que Paulo poderia ter naquela cidade. Era o conselho,
Era o conselho onde estavam os maiores, os grandes. E Paulo ali naquele lugar, meus irmãos, ele se levanta no meio daquele povo e começa a dizer: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo, ele não ridiculariza os atenienses. Paulo não começa acusando-os, mas ele começa ali a valorizar aquele povo pelo desejo de busca por algo maior. E essa é uma lição para todos nós aqui nessa noite. O evangelismo, ele não começa com ataque. O evangelismo não é com palavras prontas, de força, não. O evangelismo é responder. O evangelismo é uma conexão. O evangelismo é mostrar que Jesus Cristo é realmente o Salvador de todo aquele que nele crê. E então, nesse momento, Paulo fala e mostra um altar que ali existia. Está no versículo 23. Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Por que havia este altar? Por que existia esse altar ao Deus desconhecido? Os atenienses, que tinham vários deuses, tinham medo de esquecer algum altar e atrair para si a ira daqueles deuses. Então ergueram naquele lugar um altar genérico, sem nome, dedicado ao Deus desconhecido. Alguns teólogos falam que aquele altar era o altar do medo e da ignorância. E Paulo, ouvindo aquele altar, observando aquele altar, ele diz: pois esse que vocês adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Meus irmãos, que declaração! Paulo está dizendo: vocês têm sede de Deus, mas ainda não sabem quem Ele é. E hoje eu vim revelar a vocês quem realmente é esse Deus. Então Paulo ali começa a apresentar uma das mais belas exposições bíblicas em 5 pontos. Primeiro, ele diz no versículo 24: Deus é Criador, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, fez o mundo e tudo que nele há. Paulo vai continuar dizendo que Deus não habita em templos humanos, é o Senhor soberano da história. Se Deus é Criador, Ele tem direito sobre a criação. Ele tem direito sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os nossos tempos, sobre os nossos dons. Nós não somos donos de nós mesmos, nós somos mordomos. E é isso que Paulo está falando àqueles cidadãos ali. Mas aí Paulo continua dizendo: Deus é sustentador, está no versículo 25. Nem é servido por mãos humanas. E na parte B do versículo vai dizer: Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. E no versículo 28 ele vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo, meus irmãos, está mostrando aqui que Deus é sustentador, não precisa de nada. É Ele que dá vida, é Ele que dá respiração, é Ele que dá tudo aquilo que precisamos. Essa é a doutrina da autossuficiência de Deus. Ele não depende de nós. Nós não o adoramos para preencher algo que falta em Deus. Não, nós o adoramos porque precisamos dele. É isso que Paulo está dizendo naquela escola filosófica. Mas Paulo continua dizendo no versículo 26 que Deus é soberano. Está ali dizendo: Ele mesmo, no finalzinho, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus determinou tempos e lugares. Ninguém está aonde está por acaso. Deus governa a história, os povos, as nações, cada época, cada história está sob o controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo está sob o controle de Deus. Mas Paulo continua ali o seu discurso e ele mostra àqueles atenienses que Deus é acessível. Está no versículo 27. Ele vai dizer: para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Para buscarem a Deus, Deus é acessível, Deus quer ser buscado. A palavra tateando aqui nesse versículo indica uma cegueira espiritual, mas Deus não está longe. Em Cristo, Ele se aproximou de nós. Em Cristo, Ele é o Deus conosco. Em Cristo, Ele habita dentro de nós, através do seu Santo Espírito. Ele é um Deus presente.
E aqui, meus irmãos, mostra que Deus não é apenas transcendente, grande, elevado, não. Ele é também imanente, Ele está próximo, Ele está acessível. É isso que Paulo está pregando àquela cidade, é isso que Paulo está ensinando àqueles filósofos. Mas então Paulo termina ali o seu discurso mostrando quem é o Deus desconhecido, falando que Deus é juiz. No versículo 30, a palavra de Deus vai nos dizer: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está anunciando que o tempo da ignorância terminou. Agora as vendas dos seus olhos, meus irmãos, caíram. Eu fico imaginando se Paulo tivesse começado o seu discurso com esse versículo. Com certeza ele assustaria aqueles filósofos, com certeza ele assustaria aqueles conselhos. Mas Paulo, depois de apresentar o Cristo desconhecido, do quais eles não conheciam, agora ele mostra que o tempo da ignorância acabou, chegou ao fim, não tem mais como, porque agora Deus é juiz. Deus é juiz e vai julgar o mundo com poder, com retidão e com justiça. E Ele chama aquele povo para o arrependimento. A salvação, meus irmãos, ela passa necessariamente pelo arrependimento. Não tem como ser salvo, ter a vida eterna, se não nos arrependermos. E é isso que Paulo está falando agora. Olha, todos precisam de arrependimento. Por quê? Porque o dia do juízo está marcado. Por quê? Porque o juiz é Jesus Cristo. E a prova disso é a ressurreição, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele habita, Ele está mostrando aqui a grandeza de Deus. E reconhecer, meus irmãos, a grandeza de Deus não é apenas o exercício intelectual, é uma mudança de postura. Reconhecer quem Deus é exige uma resposta pessoal. E então Paulo, ele vai terminar o seu discurso chamando os seus ouvintes a refletirem e a responderem aquilo que precisa ser feito. E aí Paulo, nós vemos aqui, meus irmãos, depois dessa mensagem, eu imagino que o silêncio tomou conta do Areópago, os filósofos começaram a olhar uns para os outros, e o coração da cidade agora está em julgamento, porque agora vem um veredito. E a primeira reação que nós temos diante desse discurso está no versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, riram, zombaram. A ideia da ressurreição era absurda demais para a mente grega. A ideia da ressurreição para eles não existia, porque os gregos acreditavam que a matéria era má, e que a morte ela estava libertando a alma do corpo. Ressuscitar o corpo, para eles, era inaceitável, era ridículo. Eles se levantam então e vão embora, e vão zombando, e vão escarnecendo, porque não acreditam jamais na ressurreição. E hoje ainda é assim. Alguns, depois que ouvem a palavra da verdade, zombam da fé, desprezam a cruz, rejeitam o evangelho. A segunda reação da qual nós temos é um postergar, é um adiamento. No versículo 32, o texto continua dizendo: a respeito disso ouviremos noutra ocasião. Enquanto uns riem, debocham, vão embora, outros preferem adiar. Sobre isso te ouviremos outra vez, sobre isso deixaremos para depois. Mas o problema, meus irmãos, o perigo de adiar é porque nós não sabemos se teremos outra oportunidade, nós não sabemos se teremos outro dia, nós não sabemos se ouviremos a palavra de Deus outra vez. Há pessoas que estão adiando por anos e anos, por tempos e tempos, e muitas das vezes morrem sem encontrar Jesus Cristo. É um perigo muito grande adiar a decisão da qual Jesus nos chama a fazer. Mas alguns naquele tempo adiaram, deixaram para amanhã. E eu digo, amanhã pode ser muito tarde. Mas nós tivemos aqui uma terceira reação, e essa reação eu chamo de reação de fé. No versículo 34, houve porém alguns homens que se agregaram e creram.
E aí, meus irmãos, no meio daquela plateia fria, uma chama se acende. Dionísio, um dos juízes do Areópago, se levanta e crê. Dâmaris, uma mulher importante, se junta a ele e crê. Outros se aproximam de Paulo e, tocados pela mensagem, creem. Meus irmãos, na cidade mais intelectual do mundo, onde tudo parecia perdido, nasce ali uma comunidade de fé. Naquele lugar o nome de Jesus é honrado, no centro da filosofia. A mesma mensagem que foi pregada naquele tempo está sendo pregada aqui hoje. A mesma decisão que eles tiveram que tomar, talvez tenha pessoas que tenham que tomar essa decisão hoje também. Mas, meus queridos irmãos, Atenas, ela não ficou no passado. Ainda hoje o mundo está cheio de altares modernos. Ainda hoje multidões adoram deuses que não podem salvar. Ainda hoje Cristo continua sendo o Deus desconhecido para milhões de pessoas. E Deus continua chamando a igreja para ir às praças, às universidades, aos hospitais, às redes sociais, às cidades e proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. E Deus quer que vocês façam isso. E Deus quer que a igreja proclame que o Deus desconhecido que esse povo tem adorado, ele precisa ser conhecido. Por isso, meus irmãos, eu não vejo um tema mais atual do que o tema de missões nacionais. Minha pátria para Cristo. Porque hoje, em Goiás, aproximadamente 100 cidades sem trabalho ou sem presença batista. No Brasil, meus irmãos, há milhões de pessoas que nunca ouviram de forma clara e objetiva sobre o Evangelho. O mesmo Cristo que salvou Dionísio, Dâmaris, quer salvar vidas nessa geração. O mesmo Espírito que impulsionou Paulo é o Espírito que impulsiona a igreja hoje. O mesmo Deus que levantou Paulo, Ele quer levantar a cada um de nós. Mas precisamos nos levantar realmente, colocar o nosso coração diante desse Deus e dizer: eis aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Me usa como instrumento teu nessa geração. Me usa, Deus, para que eu possa pregar a tua palavra, para que eu possa revelar o teu nome às pessoas que ainda não conhecem. Meus queridos irmãos, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é a solução. Só Jesus Cristo muda vidas. Só Jesus Cristo, através do seu Espírito, leva o povo ao arrependimento. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame da sua graça sobre as nossas vidas. E que a cada dia nós possamos confiar, anunciar e proclamar este Deus que muda e transforma corações. Que o Senhor nos abençoe.